hoje o quadro Mosaico recebe o Dr. Álvaro Catani para um assunto bem bacana. Agora o verão, né? E as pessoas idosas precisam de mais cuidado neste período, né, doutor? A gente tem temperaturas bem elevadas, o clima também abafado. É preciso prestar atenção? Muito bem-vindo aqui ao Mosaico. Obrigado. É um assunto bastante pertinente, né? Essa época do ano é bem complexo para os idosos e a gente tem que ficar muito de olho, porque o clima está muito abafado, a umidade está baixa e a gente tem que tomar bastante cuidado com a saúde e tem várias coisas que a gente precisa cuidar nessa fase, né? Tipo o que, doutor? Primeiro, a hidratação. Eu acho que é fundamental, o idoso tem que ficar de olho. Está muito quente, tem que hidratar bastante, porque a desidratação causa queda de pressão, causa hipertermia, o idoso fica lento nas suas atividades, pode ter até confusão mental, várias coisas nesse sentido. E eu falo que um termômetro muito bom para desidratação é a cor do xixi, né? O xixi normalmente é aquela cor clarinha e tal. Quando começa a escurecer o xixi, opa, eu estou desidratado, eu preciso aumentar a hidratação. Então, um termômetro muito bom para isso é avaliar isso, que é super importante para o idoso. Um outro cuidado importante, esses dias muito quentes, evitar atividade física no horário principal do dia. Ou faz muito cedo, ou faz mais tarde, mas evita, porque o calor é muito grande e isso, junto com a desidratação, isso só piora. Então, assim, cuidar com a atividade física. Outro ponto importante, alimentação. Alimentação mais leve, frutas, legumes, nessa fase ajuda na hidratação, ajuda no organismo, então é uma orientação boa para isso. Então, cuidar muito nesse período. Quando se fala, né, doutor, então, a atividade física é fundamental com certeza. É fundamental, sim. E nessa idade também, mas então precisa ter esse cuidado. Precisa ter o cuidado, porque os dias muito quentes, eu já tenho um problema, tenho pressão alta, por exemplo, que é muito comum em idosos. Toma um remédio para pressão. O calor ele pode contribuir para a pressão, fazendo com que reduza um pouco mais. Junto a desidratação, junto ao calorão, a queda de pressão vai acontecer. É bastante propícia. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o horário que vai fazer atividade física. E a água, doutor? Quando se fala assim, tem 2 litros no mínimo por dia, mas isso é de organismo para organismo também? Cada um, depende da área de superfície do corpo, né? O tamanho da pessoa. Mas, em média, 2 litros de água por dia de mínimo é o que se recomenda. Assim. Vale o suco? Vale suco, vale o chazinho. Vale tudo que a hidratação está valendo. Está valendo, conta, é importante. Né? Importante. Agora, saiu também para fazer aquela caminhada, né? Ter esse momento de lazer, ou precisa ter um compromisso com o banco, com a farmácia, enfim, seja lá o que for. É importante se proteger e levar a garrafinha de água junto. Sempre. E é um hábito interessante, né? A gente está vendo cada vez mais. As pessoas estão andando sempre com a garrafinha, tem uns copinhos bonitos agora, né? O pessoal está saindo, está levando, carregando. Muito importante levar. Eu vejo isso na clínica. No consultório é muito comum. Eles chegam já com a garrafinha e falam, ótimo, isso é muito bom. Está cuidando da hidratação. Isso é importante. Está prestando atenção nisso. Está prestando atenção nisso. Isso. Hipertermia, doutor. O que é para quem não conhece? Bom, a gente conhece muito hipertermia em pessoas que têm uma infecção. Estou com gripe, estou com uma infecção e a temperatura aumenta, que é a febre. Não é só nessa situação que acontece a hipertermia. Nos dias muito quentes, acontece a elevação da pressão. E o que o organismo faz para poder ajustar essa hipertermia? Quer dizer, hipertermia é a elevação da temperatura. E nos dias muito quentes, a temperatura eleva. A pessoa idosa ela tem uma dificuldade maior nessa regulação. Como que o organismo vai controlar isso? Vai controlar por alguns mecanismos. Transpiração é um dos principais. A pessoa começa a transpirar, quer dizer, a temperatura está mais alta, o organismo começa a regular. Mas se ela está desidratada, ela perde esse poder e a pressão e a temperatura fica alta. E manter a temperatura alta tem várias implicações. Piora a desidratação, tem queda de pressão, a pessoa pode ficar confusa, letárgica, sem energia para fazer exercício. Então tem que cuidar. E uma das grandes coisas para se fazer para combater a hipertermia é a hidratação. É manter bem hidratado, que a gente vai conseguir ajudar o organismo a manter esse controle de temperatura. Indispensável. Indispensável. Então você vê que a hidratação é o coração de tudo no período de verão. Está presente em tudo, né? Exatamente. E a qualidade de vida também. E a qualidade de vida. Isso, agora, doutor, isso é importante também para quem está próximo, né? Tem um neto, filho, que tome esse cuidado também, que ajude a orientar.
Isso. Uma coisa importante que acontece no idoso é a percepção de sede. Então as pessoas idosas, elas não têm a percepção, pô, mas eu não tenho sede, não tenho vontade de tomar água. Tem que ter pessoas de lembrar. Eu falo muito para eles, olha, vocês têm celular. Fala pro neto para colocar um aplicativo de água. Tem vários aplicativos de lembrar de tomar água, que aí de vez em quando ele toca um alarme lá que fala, tome água. Então essa orientação é legal também para ajudar os netos, filhos, ajudem os seus pais ou avós a lembrar de tomar água, porque a percepção de tomar água não tem, ela é bem menos reduzida que a gente. Olha só que curioso, então é muito importante, faz parte da hidratação, da saúde, e esses aplicativos auxiliam bastante. Auxiliam bastante. As tecnologias estão aí para isso, vamos usar a favor, né, doutor? Tem que usar a favor, sim. Exatamente. Mais alguma recomendação importante agora no verão para este público, para essa idade? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é pressão alta. Hipertensão. Hipertensão a gente tem que tomar muito cuidado no verão. Eu falo que tratamento de pressão de inverno é diferente de verão. As doses de remédio que a gente toma no inverno são diferentes das doses de verão. Então eu vejo muito isso. Teve até um caso curioso. Um casal estava indo para o Nordeste e a senhora, na casa dos seus 70 anos também, ela no meio do caminho ela começou a ter queda de pressão, conforme ela foi subindo, foi esquentando, né? Eles iam para o Nordeste, foi esquentando, ela resolveu voltar para casa porque estava mal, estava isso. Não, gente, o que aconteceu? Quanto mais quente, mais efeito do calor na pressão. Então, uma coisa que se deve fazer é conversar com o seu médico se não está sentindo legal. Está tendo quedas de pressão, é porque a dose do remédio da pressão está em excesso. O calor está reduzindo, junta mais o antihipertensivo que ela está usando, está fazendo com que caia muito a pressão. Então o que se recomenda é falar com o médico para reduzir a dose do remédio da pressão para passar esses dias de calor. Fazer então assim, tem que fazer esse ajuste. Que é tão então, fundamental. Isso é importante. Olha exato, só, né? às vezes se confunde, né? E na verdade é um pequeno ajuste. É um pequeno ajuste. Ajustando isso já equilibra a pressão e a pessoa tem uma qualidade de vida boa. Tá certo, olha só. É isso a nossa dica de hoje, então, aqui no Mosaico, para você prestar atenção. Hidratação, né, doutor? O primeiro de tudo. Fundamental. Fundamental. Muito obrigada pela participação conosco aqui no Mosaico. Estou à disposição. No sábado que vem a gente volta com outro assunto aqui para vocês. Até lá.